Bom dia, garotada do sexto ano. Vamos lá continuar. Hoje é a nossa última aula sobre Roma, das origens à República. Não é a última aula sobre Roma, a gente ainda vai falar no próximo capítulo a respeito de Roma, tá? Porém, é a última desse capítulo. Então a gente vai finalizar hoje com a crise na República Romana. Então vamos entender quais problemas a República Romana passou a sofrer para que chegasse ao seu declínio. Só lembrando que na última aula nós falamos a respeito de algumas conquistas dos plebeus, só para que vocês possam lembrar. Bem aqui, conquistas da plebe. Então, entre as conquistas da plebe, porque isso vai ser importante, tá, gente? Entender isso aqui para nossa aula de hoje. Então, deixa eu botar aqui, entre as conquistas da plebe, você vai ter aí os tribunos da plebe, lembra? Eles poderiam eleger 2 representantes que poderiam vetar decisões do Senado. Lei das 12 tábuas era onde estavam as normas escritas, né? E qualquer cidadão poderia ter acesso. Lei Canuleia, autorizando o casamento entre plebeus e patrícios. Lei Licínia, o fim da escravidão por dívida e permissão dos plebeus ocuparem cargos públicos. Importante, gente, esse fim da escravidão por dívidas era o fim da escravidão dos plebeus. Daqui a pouco a gente vai ver que a escravidão por dívida, no caso de homens livres, que não eram plebeus, eram homens de fora de Roma, mas que iam viver em Roma, poderiam ser escravizados ainda por dívidas, certo? E aqui são essas as leis, né? Para você que tivesse mais uma aí, são essas as leis. Porém, gente, não foram essas conquistas, elas não foram estendidas a todos os plebeus. E aí isso vai gerar um problema, tá? Essas conquistas, elas foram alcançadas somente pelos clientes. Lembra, os clientes eram aqueles que faziam serviço para os patrícios e recebiam muitas vezes pensões dos patrícios. Para os clientes e para os plebeus ricos. Certo? Clientes e plebeus ricos foram os grandes beneficiados das conquistas. Ou seja, os plebeus pobres, que eram a maioria, continuaram ainda sem muitos direitos, porém com muitos deveres, como a gente já havia conversado. E aí, nesse cenário, aparece aí os irmãos Tibério e Caio, né, os irmãos Graco. Esses dois aí, gente, plebeus, foram eleitos para a tribuna da plebe. Lembra? Nós falamos ainda há pouco, tribuna da plebe. Então, eles tinham o direito, o poder de vetar, mas eles também poderiam propor leis. Porém, assim como eles poderiam vetar as leis propostas pelo Senado, o Senado também poderia vetar as leis propostas pelos tribunos da plebe, certo? Esses dois irmãos, gente, foram conhecidos porque eles lutavam por justiça e por melhores condições de vida e de trabalho para justamente os plebeus, ou seja, os plebeus pobres. Eles queriam que os benefícios, as conquistas, fossem estendidas para todos os plebeus, e não só para os clientes e os plebeus ricos. Pensando nisso, o Tibério Graco, ele vai aí pensar e vai criar um projeto de lei. Esse projeto de lei visava aí tentar conseguir terras para os plebeus que não tinham acesso, para os plebeus pobres. Então, segundo o projeto de lei, tá, gente? Não foi lei. Foi uma ideia de projeto. Ele pensou, olha, se a gente fizer isso daqui, porém precisava ser aceito pelo Senado, tá? Então, não, esse projeto dele nunca chegou a vigorar, mas era um projeto que visava a ideia de justiça para os plebeus pobres. Então, segundo a ideia dele, vamos fazer o seguinte, vamos limitar o tamanho das propriedades de terra, porque a gente percebe que tem muitos plebeus e patrícios
principalmente patrícios que são ricos e que têm uma propriedade muito grande, enquanto a gente tem um número de plebeus que não tem acesso à terra. Então vamos fazer o seguinte, é uma ideia, gente, semelhante ao que a gente chama hoje de reforma agrária, tá? A ideia dele era limitar o tamanho da propriedade que uma família poderia ter. Por exemplo, 50 hectares, esse é o tamanho máximo. Ah, mas a família X tem 60 hectares. Então, eles vão ficar só com 50. Esses 10 hectares que excederam, a gente vai distribuir para os plebeus pobres. Entenderam? Outro exemplo. Família tal tem 40 hectares. Tudo bem, pode continuar com os 40 hectares, tá? Dentro do limite máximo. A família Patrícia tal tem 50 hectares. Pode continuar com a propriedade, tá dentro. A família X tem 70 hectares de terra. Aí não. Então, eles vão ficar só com 50 e o restante a gente vai distribuir para os plebeus pobres, certo? Gente, é claro que o Senado, composto em sua grande maioria por patrícios que tinham grandes extensões de terra, não vão aprovar a lei de Tibério. E pior do que não aprovar a lei de Tibério, gente, algum tempo depois o Tibério vai ser assassinado, certo? A princípio, tudo indica que por essas divergências de pensamento, certo? Mas ele tentou fazer a parte dele. E aí veio o irmão dele, o Graco, tá? O Caio Graco. O Caio Graco, tá? Já vai pensar numa outra maneira. Ele já percebeu aí que a ideia do irmão dele não caiu bem, o irmão dele pagou com a vida. Então, ele já vai, porém, ele não vai desistir de lutar aí por melhores condições para os plebeus. Então, ele já vai pensar o seguinte, ó, vai propor: e se a gente pegar as terras que o exército está conquistando e em vez da gente dominar o povo e pedir para que eles pagassem tributos, porque a gente não transforma elas em colônias romanas? Assim, vamos ter mais terras e essas novas terras, elas podem ser dadas para os plebeus pobres, né? Então, ó, longe de mim ter a mesma ideia do meu irmão de pegar quem tem mais de 50 hectares e distribuir. Não, eu penso o seguinte: a gente pode pegar as terras novas e distribuí-las, né? Também não vai dar muito certo, a ideia não vai ser aceita e ele também será assassinado. Parece que na Roma da República as divergências políticas se resolviam com a pena de morte para aqueles que pensavam diferente, para aqueles que pensavam a favor das classes menos favorecidas, certo? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam com o exemplo desses dois irmãos do Tibério e do Caio Graco, é que a má distribuição de terras, a má distribuição de riquezas dentro de Roma, entre os plebeus pobres, entre os plebeus ricos, entre os patrícios e os clientes, era um grande problema, certo? Você tem um grupo de pessoas grande que se sente injustiçada, que se sente prejudicada. E geralmente quando isso acontece, esse grupo, não demora muito, começa a questionar o governo, começa a ter movimentos contrários a esse modelo político. Então a República Romana, ela não é um modelo de governo que está sadio. Não. Ela tem problemas e esses problemas vão ali ruindo, vão ali quebrando ela, vão enfraquecendo essa república, certo? Um outro problema, tá? Durante muito tempo foi uma solução, mas depois se tornou um problema, foi justamente a escravidão em Roma. Por que se tornou um problema? Porque eram muitos escravos. Era um número gigantesco de escravos, certo? E existia várias maneiras de se conseguir escravos. Por exemplo, os povos dominados eram transformados em escravos. E você sabe que naquela época os romanos se envolviam em muitos conflitos. Então os romanos estavam o tempo todo expandindo seu território, estavam o tempo todo dominando outras regiões, dominando outros territórios. Basicamente, uma parte significativa da economia
que movimentava Roma estava baseada nas chamadas guerras de conquista, certo? Então, esses povos que eram conquistados se transformavam em escravos. A escravidão por dívida, ela ainda era uma constante para aqueles homens livres, né? O camarada aí pegava dinheiro emprestado, não conseguia pagar e depois acabava tendo que se vender como um escravo. Crianças abandonadas, filhos de escravos também eram escravizados. Ou seja, esse leque de formas de se conseguir escravos para Roma fez com que o número de escravos subisse e acabasse se tornando um problema. Esses escravos, gente, eles tinham várias funções, certo? Tira da cabeça de vocês que o escravo só trabalha na lavoura. Você tem escravos que vão trabalhar na produção de alimento, que vão trabalhar com mineração, que vão trabalhar com serviços mais pesados. Porém, na Roma Antiga, era comum você ter escravos que, por exemplo, trabalhavam no comércio, trabalhavam com venda, porque na hora que você escravizava, conquistava determinado povo, ali no meio daqueles conquistados, você tem aquelas pessoas que naquela sociedade não eram escravos, que naquela sociedade eram governadores, que naquela sociedade eram contadores, que naquela sociedade eles eram professores, entendeu? Então, na hora que essas pessoas são escravizadas, elas já tinham uma profissão. Então, muitas vezes, os romanos eles vão se favorecer dessa profissão. Então, era comum, por exemplo, em Roma, você ter, por exemplo, um escravo que dentro de casa assumia a responsabilidade de um professor, de ensinar os filhos do seu dono, ou então mesmo de auxiliar na contabilidade do lar, certo? Ou seja, você tem um leque muito grande de funções dadas aos escravizados. Porém, gente, ainda assim eles eram escravizados. E como o escravo era visto naquela época, eles eram uma espécie de... É como se eles fossem objetos que poderiam ser vendidos, poderiam ser emprestados, poderiam ser alugados, certo? Também existia a alforria, tá? A alforria era comum, algumas vezes, inclusive, o dono cedia seu sobrenome para o escravo alforriado, como se estivesse ali tornando ele um membro da família, um agregado aí da sua família, certo? Dentre os escravizados, gente, existiam também os gladiadores, né? Eram escravos que se tornavam gladiadores. A batalha de gladiadores, no caso de Roma, era um espetáculo, certo? Muito apreciado, inclusive. Então, o que acontecia? Existiam escolas, na verdade não, academias aí para gladiadores, onde o objetivo era preparar essas pessoas para que elas pudessem lutar nas arenas. E aí, muito importante, gente, que isso poderia... As lutas eram extremamente violentas e perigosas, porém, isso poderia gerar para esse gladiador uma certa fama, digamos assim, e por consequência, essa fama poderia lá no futuro gerar melhores condições para esse escravo. Mas isso acontecia para uma minoria. A maioria morria nas arenas. Colocavam eles para lutar, por exemplo, contra leões. Muitas vezes um número muito grande de animais selvagens, e essas pessoas elas eram trucidadas dentro das arenas. Então, para muitos escravos, a vida de escravo obviamente não é boa. E aí você tem mais um grupo que também vai começar a questionar, que também vai começar a se revoltar. E aí, como uma das principais revoltas, nós vamos ter a revolta dos escravos, lideradas por Espartaco, certo? Existe hoje séries, se eu não me engano são séries, filmes, que tentam retratar a história de Espartaco, tá, gente? Espartaco, um escravo que era gladiador, ele vai liderar aí no ano de 73 a.C. a fuga de 78 escravizados que também eram gladiadores. Então não eram qualquer escravos, eram escravos que tinham treinamento, eram escravos que sabiam lutar, já que eram gladiadores, certo? Na fuga, eles vão se estabelecer em uma região
próximo a um vulcão, e aí eles vão começar a atacar as aldeias próximas para conseguir alimento, e começam também a libertar escravos que estavam ali, começam a dar treinamento para esses escravos. Gente, Espartaco cria um exército para ele, e no auge, no máximo aí de número de adeptos desse exército, ele chegou a comandar 120 mil homens. Ou seja, Espartaco criou um exército e deu uma dor de cabeça danada para o Senado romano conseguir derrotá-los. Gente, eles conseguiram derrotar 2 legiões romanas. 2 legiões. Um exército de escravos, um exército... Isso era vergonhoso. Como é que um exército de escravos consegue derrotar 2 legiões romanas? E mais, essas legiões romanas, essas 2 que foram derrotadas, elas eram comandadas por senadores. Isso foi, assim, uma vergonha muito grande. E isso gerava nos outros escravos o sentimento de poder lutar por melhores condições também, por se revoltar. Chega um momento, gente, em que o Espartaco ele quer sair dos domínios romanos, ele quer a liberdade dele, porém outro grupo quer conquistar seu espaço dentro do próprio território romano. Enfim, apesar de ter dado muita dor de cabeça, os Espartacos e o seu exército não conseguem vencer 10 legiões romanas. Isso mesmo, gente. Depois de terem derrotado 2 legiões, para acabar de vez com a revolta, o Senado vai mandar 10 legiões para lutar contra o exército de Espartaco, que já não era mais de 120 mil homens, já havia depois, derrotou essas 2 legiões, porém perdeu muitos de seus soldados, e aí eles não conseguem conter essa repressão e acabam sendo derrotados, certo? República dos Militares em Roma. Nesse período, gente, de conquistas militares, de conquistas de territórios, você vai ter a figura dos generais sendo muito importante, porque os generais, muitas vezes, eles dominavam, eles lideravam mais de uma legião. E uma legião, ela era gigantesca, né? Uma legião, lembra? Legião, um grupo de soldados. Era um verdadeiro exército. Então, Roma tinha vários generais que dominavam várias legiões. E quanto maiores fossem as vitórias desses generais, mais respeitados dentro das suas legiões eles eram. Então, no caso aqui, o que aconteceu? Esses generais do exército, que se tornaram muito poderosos, a partir do ano 100 a.C., eles passaram a governar no modelo que eles chamaram de triunvirato. E aí a gente teve o primeiro e o segundo triunvirato. Nessa aula a gente vai falar somente do primeiro. Primeiro triunvirato, gente, triunvirato era um governo composto por 3 generais. O poder de mando, o poder de governo era dividido entre esses generais. Esses generais representavam aí o comando de praticamente o exército aí romano, tá? Primeiro triunvirato você teve o Crasso, o Pompeu e o Júlio César. Desses 3, o mais importante, sem dúvida, é o tal do Júlio César, tá? Júlio César, gente, ele vai ter muito prestígio, porque ele vai conquistar a região da Gália, certo? Isso vai gerar muito prestígio entre dele com relação às suas legiões. E aí o Senado começa a ver esse destaque de Júlio César como uma ameaça. Inclusive os outros, tá? Os outros que pertenciam ao triunvirato. E aí o Senado decide o quê? Decide diminuir a influência de Júlio César. Criam uma lei, mandam aí, aonde o Júlio César não teria mais o comando de suas legiões. Olha só o que o Senado fez. Tirou de Júlio César o poder sobre seus soldados, sobre aquilo que tornava ele alguém forte. Júlio César não vai aceitar isso e, como resposta, ele convoca suas legiões, marcha sobre Roma
domina o Senado e se proclama ditador vitalício. Lembra, nós já falamos antes o que era a função de um ditador. Ditador era escolhido pelo Senado e deveria governar durante um período de tempo curto, para que, se caso a república tivesse ameaçada. Júlio César, como resposta aí ao Senado, marcha sobre Roma e se autoproclama ditador. Poderes totais acima do Senado. E mais do que isso, vitalício. O que é vitalício? Para a vida toda. Certo? Como as primeiras medidas de Júlio César, ele vai anular os poderes do Senado e distribui terras para os seus soldados e para os plebeus pobres. Por isso, foi acusado de trair a República e em 44 a.C. foi assassinado por senadores. Lembram da frase até tu, Brutus, meu filho? Isso mesmo, gente. Eu esqueci de botar a imagem, mas eu vou botar na próxima aula para vocês. Você tem várias imagens aí de como teria sido assassinado de Júlio César, que inclusive foi assassinado dentro do Senado por um grupo de senadores. Também temos filmes que retratam isso daí. Entre esses assassinos estaria o Brutus, aí um filho de criação. Gente, para finalizar, fica para vocês finalizarem o capítulo, exercício página 44, 46, 47, 48 e 49. Eu vou ver se eu não passo exercício de fixação sobre esse assunto, justamente porque são muitas questões desse exercício final, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.